Tira a sacola. Cuidado. Uau, tem viagem. De Rodrigo. Eu não entendi, rapaz. Rodrigo eu sei, mas eu vou deixar. Tem hora, agora de todo mundo não. Não tem pessoa que morre, não. Quando fez alguma coisa, Grande? Daquelas arraia gavião. E era grandona? Não era demais, mas era graúda.
Ah, daqui eu não preciso levantar, entendeu? Mas é de lá, pra poder apoiar direito no... Ligação demais, né não? Ei, não molhe não, viu? Molhe o gato ali não. E é isso aí, ó, galera. Pra vocês que não entenderam nada naquele dia quando eu falei o porquê o Rodolfo ter ficado em casa, aí esse vídeo agora vocês estão entendendo porque foi que ele ficou em casa. Ficou em casa, né? Filmando a chegada desses peixes diferenciados. Eu vou dizer pra vocês. Foram quantos peixes? Foram 8 peixes, E deu quanto de peso? pouco mais de 200 quilos. Pense aí. Se eu fosse pescar, pegasse um desse aí, eu tava com os dentes na rua. Acho que tão cedo não ia tirar os dentes da rua. Aí tinha peixe de mais de 20 quilos. É verdade. E hoje o Rodolfo vai trazer aqui um preparo diferente, né? Um preparo de um peixe desses, agora seco. Isso aí. Eles acompanharam, vocês acompanharam o processo de secagem, né? O peixe chegou pra minha tia já sem as vísceras, então ela só teve que pochear, já sem escama, sem vísceras. E aí ela teve que cortar ali as postas para quem vai para comercializar ele fresco, e também ela cortou dessa forma para poder salgar. E vocês viram aí a salga, a secagem, né, no sol. Quem quiser pode secar um pouco mais. E aí, gente, seria basicamente ali o processo de como é feito mais ou menos ali o bacalhau. Só que o bacalhau seca de uma forma diferente, né? Velho. E é um peixe também, é um tipo de peixe diferente. E a carne do peixe, olha como é que fica isso aqui, meu irmão. É uma manta de carne, é carnudo, viu? Meu irmão, Carnudo e... eu já imagino. E é uma experiência diferente, viu? Comer peixe seco. Quem já comeu moqueca de peixe seco sabe como é. E a gente hoje vai fazer uma moqueca um pouco diferente. Por quê? Porque a gente vai colocar, ó, batata. Vai colocar umas rodelas finas de batata para cozinhar no tempo da moqueca. Jogar por cima ali para poder cozinhar e ficar ali temperadinha com o sabor da moqueca do peixe seco. Botar um leite de coco, que hoje a gente já extraiu o leite de coco.
Então, vocês vão acompanhar esse processo aí, tá bom? Você que está chegando agora, deixa o like, né, Alisson? Deixe sua curtida. Ó, provavelmente, eu não sei se na entrega desse vídeo a gente já vai ter chegado aos 100 mil, mas tá faltando um tiquinho de nada. O especial de 100 mil vem aí, viu? Vem aí com tudo. Especial de 100 mil inscritos. Então aguardem. E desde já, nosso muito obrigado, porque sem vocês não seria possível. É verdade. Tá, então bora cozinhar que tá na hora. Gente, eu falei com o Alisson que por mim eu tirava ali a pele, né, do peixe. Aí elas falou, não, aí tá o sabor. E aí ele falou assim, que se Mário soubesse de uma coisa dessa, ah, mas se Mário, ó, ele não gosta que a gente tire o bico do peixe, aquela parte ali da boca. Agora, imagine tirar um couro desse aqui. Um couro não, essa pele mais grosseira, né? Mas se tirar uma pele dessa aí, e ele souber que tirou, não faça uma coisa dessa não. Pra você ter uma ideia, a Mário é tão viciado na moqueca e no caldo, que se a gente fizer uma moqueca aqui sobrar o caldo, ele disse, não vai jogar fora não. Mas o caldo tem muito sabor mesmo. Não vai jogar fora não. Eu também não gosto de jogar caldo de moqueca fora não, gente. Gosto não. Gosto ali de dar uma revigorada na moqueca, jogar uns ovos dentro, fazer uma moqueca de ovo. Às vezes fritar até um peixe e jogar dentro, entendeu? Também, né? É muito sabor que você tem ali concentrado. Eu não gosto de desprezar também o caldo não. Hoje a gente vai cortar assim, ó, pra fazer essa moqueca em cubinhos. Acho que vai concentrar melhor o sabor dele. A batatinha eu gosto dela nos bifes de carne. É gostoso corta ela também. bem fininha e joga por cima da Vou carne frita. cortar aqui a cebola, cortar o pimentão. Vocês já sabem como é o processo aqui. Não tem mais segredo aí pra quem acompanha a gente desde o início. Já sabe, né? Como é que a gente costuma fazer. Rapaz, hoje tá um calor, velho, tá um mormaço. Muito, muito calor, galera. Os dias de chuva passaram, que também eram quentes, mas agora tá bem mais quente do que aqueles dias. Mas aqueles dias de chuva, não tava parecendo que tava chovendo, não. Não, tava aparecendo, só que tava quente, eu falo né? no sentido da temperatura. Não diminui muita coisa, não. Meu irmão tava bravo demais. O calor é muito forte e inclusive, gente, ele deixa a gente indisposto. A gente quer fazer as coisas, mas o calor é tão forte que deixa a gente indisposto, sinceramente. A gente vou dizer se pra sente você, cansado. e não é todo mundo que aguenta estar lá embaixo, não só quente pescando, não. Não é não. Eu sou suspeito porque em saídas dessas, né, Alisson, da gente, eu já me senti mal por conta do sol. Eu acho que pelo menos umas 2 vezes, no mínimo. Mas, né, já me senti mal por conta do calor excessivo. Eu me lembro umas 3 vezes já. Umas 3 vezes por conta do calor. E é bem desagradável, viu? Você sente uma tontura, você sente uma quase que como se estivesse querendo perder o sentido, sabe? É bem desagradável. Mas é isso que temos, né? Esse calor aí, no momento. Agradecer a Deus por tudo, né? A gente aqui, o clima é tão misturado que hoje, quando eu vinha de Ituberá, no meio do caminho tava chovendo. Hoje deu uma chuviscada de manhã, aqui também. Choveu um pouco pela manhã, nem parecia. E aí a gente tá aqui nessa expectativa, gente. Enquanto gravamos esse vídeo aí, falta um pouco mais de 50 inscritos pra gente chegar aos 100 mil. Uns 70 mais ou menos. Isso, aproximadamente isso aí. E vai ser uma grande realização. Velho. Eu não imaginava tão cedo a gente chegar lá, não. Até porque o nicho que a gente tá postando vídeo é um nicho onde o contato com a galera não é assim, digamos que igual a outros canais que são focados ali na interação. Porque quando o pessoal tá gravando vídeo, por exemplo, de entretenimento, de mostrar informação, e fica ali falando diretamente com o público, né? Uhum. E a gente tá ali fazendo uma atividade e no meio da atividade a gente interage com o público, né? Mas acaba que a gente não tem tanta interação como a gente gostaria. É por isso mesmo que a gente começou a fazer, né, as lives, e com as lives a gente consegue manter essa proximidade de vocês, o que é bem legal. Uhum. Muito bom mesmo.
Coentro, largo. E assim, ó, galera, como a gente tá falando de peixe, a gente está tentando trazer aqui para o canal uma nova modalidade de pesca, onde a gente ainda não trouxe, né? Que é a pesca com isca artificial. Tentar achar alguns pontos de pesca, de robalo, de cioba, né? Esses peixes para a gente tentar capturar com isca artificial. Uhum. Eu já tenho mais ou menos uma base em alguns lugares que tem, que dá para pescar, e aí eu estou me preparando. Eu tô comprando um material aqui, uma tralha de pesca, para essa pesca em si, para a gente tentar fazer umas pescarias com isca artificial. Uhum. A gente é muito cobrado, né, na realidade. O pessoal nas lives mesmo pergunta direto, não tem ponto de pesca para pegar robalo não e tal. A gente, para pegar o robalo, tem que ser na maré certa, né, na lua certa. Uma coisa interessante também é que são muitas questões, né, que implicam na questão da pesca do peixe. Eu vi esses dias um rapaz que é pescador profissional comentando, inclusive, sobre questão de pressão atmosférica. A lua, né? a influência da lua, Tudo na isso maré. impacta diretamente sobre o resultado ali da pesca e para além, né, da região onde está sendo realizada essa pesca. Verdade. Eu acho que dos peixes que a galera sai assim para pescar, o robalo é o peixe mais manhoso que tem para pegar. Se você não for na maré certa, você se desgasta até a última gota de suor ali e você não pega nada. Por isso que pesca é paciência. Não Verdade. adianta o pessoal ir para pesca achando que vai jogar a linha na água e vai pegar, Isso não. porque senão vai sair de lá frustrado. Quantas vezes, né? Quantas vezes a gente saiu para pescar e não pegou nada? Aí, a Ara está falando ali, ó, já descasquei enquanto isso as 2 batatas que a gente vai colocar e basicamente esses são os nossos ingredientes. Agora a gente vai cortar ali o peixe para colocar na panela também. Essa casca de batata aí dá para fritar, viu? E aqui estão os nossos ingredientes, ó, batata, tomate, coentro largo, pimenta de cheiro, pimentão, tomate, cebola, limão, ainda falta o leite de coco e o azeite de dendê, mas vocês vão acompanhando aí. E agora eu vou porcionar esse peixe aqui. Já soltou mais água o peixe. Se fosse posta, né? Para despostar. Ó, tá vendo? pessoal, Você como o peixe tá vendo? Como se fosse uma carne do sol, uma manta de carne do sol. E eu acho que eu vou cortar aqui nessas direções assim, né? Mesmo, pode, e depois assim. E recorta. Então eu vou cortar aqui, ó. Separar aqui. Finalizar. Aqui no corte do sentido da pele mesmo. Muqueca de peixe assim não fica boa não, rapaz. Não ficar nada. Tu deixa que aí, ó, eu jogo pra alve. Vai, você joga pra alve mesmo. Até parece que a alve vai comer esse peixe aqui. Isso aqui não, meu caro. Aí Mário, quando vê essa muqueca, rapaz, por que você não me chama? Me chamaram. Aí ele tá em uma tarefa tão grande lá com o velho. É assim mesmo, né? Essa questão de saúde. Aí agora, ó, essa daí é minha. Essa daí é do seu primo, aquele que faz vídeo com você. Essa daí agora é do pai de Arthur. Essa aqui é do marido de Suzy. Marido de Suzy. Pronto. Exatamente. Essa aqui é do filho de Maria. É, o mais novo. Aqui tem uma espinha, gente, que ela é comprida. Essa faca aí não dá pra cortar essas espinhas não, senão não. Aí a gente dente... A gente tem que cortar assim, ó. Pronto, tirar. E na hora que for comer tem que ter cuidado com ela. Já pensou? Não é nem um meu e 2 seu. Um seu e 2 mil. É só meu. É só meu. Tô percebendo isso. Venha nós, tá você não nada. Nada. Aí, gente, peixe porcionado. Agora sim, a gente vai montar nossa muqueca. Quem gosta de carne, aí tem, viu? Imagina. Aí Não é não. Aí tem. E hoje a gente vai fazer a muqueca naquele processo de fazer uma camada de tempero embaixo, o peixe no centro e a outra camada de tempero em cima. Então, eu vou misturar aqui, ó, esses nossos ingredientes aqui, desse jeito. De preferência em um recipiente mais fundo, né?
Só lembrando que Rodolfo lavou a mão, viu? Lavei. 3 tipos de água, que boa, sabão em pó, detergente. Não, tá lavada a mão. Aí, ó, a gente fez isso aqui. A gente coloca uma parte aqui. Você pode também fazer da forma refogando, né? Tipo tudo aqui. Mas eu vou fazer dessa forma. Mais uma mistura daqui, tem mais tomate. Aí coloca aqui, pronto. Fez essa caminha aqui de tempero. A gente pode ir acrescentando o peixe. Porque peixe pouco é bobagem. Vou botar o peixe aqui, ó. Tem bastante peixe, inclusive. Acho que eu vou guardar uma parte desse peixe. Pode deixar ali, eu guardo. Ó, eu acho que só na cabeça daqui. Esse aqui a gente vai guardar, gente. Porque vai ficar apertado na panela. Não, mas dá. Não. Mas dá. Vai ficar apertado. Aí a gente vai colocar o restante dos ingredientes aqui. Será que esse tempero vai dar? Eu acho que dá. Dá pra colocar aquele... Vou colocar aqui, gente, por cima mesmo. Não vai ficar alinhadinho não. Vai passar um pouquinho. Mas a gente dá um jeito. Ele vai murchar mesmo, vai soltar água ainda esse peixe. Verdade. Então, Você tá certo mesmo, Rodolfo. Eu concordo com você. aí a gente joga o tempero aqui por cima. Não, você tá certo. Dá uma espalhada. Olha, deu certinho, rapaz. A do Siri foi mais, viu? Assim, tava mais cheia. A do Siri tava pra entornar. E aqui, ó, quando levantar a fervura, a gente coloca a batata, né? Aqui agora, o que eu vou fazer? Já de cara aqui, eu já vou colocar pra ir cozinhando já no leite de coco, pegando sabor. Cadê a manga? Leite de coco que eu preparei, já preparei aqui de antemão. Olha aí. Aquela coisa mais linda. Show de Pronto. bola. Agora é ligar o fogo. E... Pronto. Agora Agora é esperar, levantar a fervura, botar a batata, tampar. Ah, pessoal, nesse caso aqui, ó, peixe seco, eu já vou colocar também um limão aqui, logo no início do cozimento, já para transferir o sabor pro peixe. Então, já coloco aqui, ó, um limão. Depois a gente... O limão rosa, tu não acha acentuar melhor, não? Não, eu acho melhor quando a gente tem, né? Mas estava aqui o limão Tahiti. Você não comentou nada sobre limão rosa, eu coloquei Tahiti mesmo. Tem um bocado. Agora sim, a gente vai deixar cozinhar, levantar a fervura, depois colocar o azeite de dendê. Levantou uma pequena fervura, aí a gente já consegue colocar aqui, ó, azeite de dendê. O legítimo, todo mundo usa. Aí é a sandália, né? Aí é o chinelo. E aqui também, gente, eu já consigo colocar aqui, ó, as batatas. A panela tá bem cheia. Rapaz, eu vou dizer, aqui na área que a gente mora é bem difícil chegar na casa de alguém e não achar um azeite, viu? O azeite de dendê é difícil mesmo, hein? Tem aqui uma batatinha aqui. Aqui. Aí, gente, botei a batata, agora é só tampar. Pessoal, acho que finalmente... Aí agora sim, ó, tá cozida a batata, tá cozido o peixe. E eu como a batata e como o peixe também. E como o caldo. Ó o caldo. Caldo é bebo. Esse caldinho aqui por cima do arroz. O feijão com farinha também. Bora arrumar aqui a mesa pra gente poder sentar e comer, né? Que eu até agora não almocei. Nem eu. Ó, gente, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Pegar o caldo primeiro. Joga aqui por cima. Aí sim, hein? A batata. A batata tá assando. Nesse caso tá cozinhando. Tá cozidinha. Já cozinhou. Pegar o peixe também. Aqui. Um pedacinho de peixe. Aqui do lado também que tem outros pedacinhos aqui. Desliga o fogo, Rodolfo. Tá desligado.
Caldinho com tempero. Agora sim. Olha só. Olha aí que prato bonito. Olha o peixe macio. Ó, soltando as camadinhas aqui. Tu sabe que a batata ela tira também o sal, né? Ela absorve um pouco do sal da carne. Mas acho que tá bom. Ele vai soltar sal ainda. Equilibrado. Galera, o caldinho com arroz e a farinha fica bom, hein? O pessoal achou que a gente não ia falar nesse vídeo. Bom, viu? E aí? Alisson não é muito fã de peixe. De moqueca. Eu como assim porque fica meio forçando. Pega esse prato logo, vá. Já vou. Até parece. Faltou a pimentinha, velho. Faltou o que, Alisson? Na muqueca. Faltou. A pimentinha, velho. Eu tenho pimenta lá em casa que não arde, não. Agora tu Pouco. come. Mas coloquei pimenta de cheiro, que aí não te incomoda. Mas cheiro eu já sou cheiroso. Mas ficou boa a moqueca, não foi? Ficou. Boa a moqueca e sobrou aqui bastante ainda. Muqueca eu não gosto assim muito de muqueca, não como, entendeu? Suzy falou o quê? O quê? Com pouca hora a gente vai virar o quê? Que a gente vai virar marisco uma hora dessa. A gente não comer peixe, fruto do mar. A gente vai virar um marisco. Já pensou? A gente fosse igual aquelas aves que ficam da cor do crustáceo que come. Um caranguejo e um aratu. Pois é. Alisson Caranguejo, Rodolfo Aratu. Já pensou, hein? A gente fazendo aqui uma sessão térmica, eu acho que agora de uns 38, 39 graus. E Alisson tomando café. Oxi. Café quente. Mas não tem clima ruim, né? Pra tomar um cafezinho. Não. Se o sol estiver quente, você toma um café, diga aqui, ó, tá mais quente do que você. Mas se tiver, o tempo estiver frio, digo, vou esquentar os peitos. Pessoal, esse aí foi o vídeo de hoje, né? A gente espera que vocês tenham gostado. Quero dizer também que provavelmente no momento de lançamento aqui, né, de publicação desse vídeo, a gente deve estar beirando os 100 mil inscritos, se já não estiver com os 100 mil inscritos. Porque nesse momento a gente está a 70 pessoas de chegar a essa marca. E hoje eu já quero de antemão agradecer a vocês novamente, né? E o Alisson a gente quer agradecer porque é um feito que a gente conseguiu, em parte pelo nosso trabalho, nossa dedicação, mas muito porque vocês acreditam e estão aqui acompanhando o nosso trabalho, fazendo acontecer o que a gente chama de viver é uma aventura, que é esse canal aqui, tá bom? Para vocês que são membros do canal, com fé em Deus, da agora em diante a gente vai se organizar para trazer alguma coisa diferente para vocês. Isso aí. A gente está pensando aqui em fazer algumas camisas e sortear para quem é membro. Então, quem é membro do canal, a gente vai começar a postar conteúdo diferenciado também. A gente também vai trazer um vídeo especial para vocês, como a gente falou, de 100 mil inscritos. E a gente pretende fazer um sorteio também, né? Chegando nessa marca aí, para vocês que são inscritos do canal. Um sorteio de uma camisa dessas que a gente tem aqui no canal. Tá bom? A Alice tá aí tomando um cafezinho para se refrescar. A gente espera que vocês tenham gostado desse vídeo. E vai guardando aí, porque o especial de 100 mil inscritos vai sair. E eu acho que vocês vão gostar bastante. Provavelmente o próximo vídeo que a gente vai fazer, se não for o especial, a gente vai se organizar para fazer o especial. Exatamente. Né? Se não for esse próximo, vai ser o subsequente. Tá bom? Mas é isso. A gente agradece a cada um de vocês E que fica aí. ficaram aí, ó, até esse momento do vídeo, que curte o que a gente posta, que fica até o final, assistindo cada detalhe. Isso E aí. viajando nas nossas viagens, nas nossas brincadeiras, porque viver, se não for desse jeito, não presta.
Então, a gente agradece realmente a todos vocês, de coração. Do mais... Aí. Ah, só tem eu. E o Rodolfo tá lá. Com essas coisas mais lindas. Então fica aí, ó. Com essa coisa mais linda. Hoje sobrou pra Rodolfo. Tchau, pessoal. Fica com Deus.